vai dizer, esta é a palavra da fé, é a palavra que liberta, que aleluia, que o Senhor Jesus deixou aos apóstolos para trazer esse evangelho aos seus discípulos, o evangelho que cura, que liberta, aleluia, louvado seja Deus. O evangelho que transforma, o evangelho que traz vida, o evangelho que traz renúncia, o evangelho que liberta o homem e a mulher do seu cativeiro. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. O evangelho que penetra no íntimo, aleluia, no coração, para fazer morada, aleluia. Versículo 9, saber se com tua boca confessar o Senhor Jesus, em teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia. A Bíblia vai dizer no livro de João capítulo 14, a Bíblia diz, Senhor, tudo no vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. A promessa de Cristo com a humanidade, ele está falando de quê? Da Nova Jerusalém, a cidade celestial, aonde João, no livro de Apocalipse, aleluia, foi arrebatado na ilha de Pátimo, e ali a Bíblia vai dizer que ele teve a visão da cidade celestial, a cidade que está esperando os santos. Desta cidade que Deus revelou a João. A Bíblia vai dizer que João foi preso na ilha de Pátimo, mas ali a Bíblia vai dizer que Jesus revelou, aleluia, o que ia acontecer e o que já está acontecendo. A Bíblia vai dizer no livro de João capítulo 14, aleluia, Jesus disse, aleluia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O evangelho de Jesus está sendo pregado, o evangelho de Jesus está libertando cativo e oprimido. Aleluia, o evangelho de Jesus está sendo programado nos quatro cantos da terra. Mas todos aqueles que querem receber, porque está escrito aqui, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, porque a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Todo aquele que nele crê não será confundido. Quero trazer hoje aqui uma palavra de salvação, uma palavra para você que tem uma promessa, uma palavra para você que um dia recebeu a promessa do Espírito Santo, a promessa do Senhor Jesus. Eu quero falar esta noite que o teu lugar ainda não foi preenchido. Aleluia! Aleluia! O teu lugar ainda está, aleluia, te guardando para o grande dia. Aleluia! Você está sendo, aleluia, sendo coroada. Aleluia! Aleluia! E a Bíblia vai dizer, porque, aleluia, porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque o menino, o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. A salvação vem através de Jesus. Aleluia, Jesus. Vou falar aqui sobre, no livro
livro de Atos, capítulo 16, a Bíblia vai falar do certo dois homens chamados, aleluia, Paulo e Silas. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas é preso porque Deus usou ele numa libertação daquela mulher que adivinhava, que tem o espírito de adivinhação. A Bíblia vai dizer que por conta dessa libertação, aleluia, ele foi preso no cárcere. Mas, aleluia, quero dizer esta noite para os amados irmãos, sabemos que para tudo, aleluia, louvado seja Deus, que Deus cria na nossa vida, há, aleluia, um rendimento. E aquele rendimento para Paulo e Silas foi para que aquele carcereiro viesse se salvar. Aleluia. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que aquele homem chegou próximo de Paulo, aleluia, ele disse: o que é que eu faço para receber este Cristo? Paulo disse: olha, só basta tu crer no Senhor Jesus, basta tu crer, aleluia. A Bíblia está falando aqui, com o coração se crê, aleluia, com o coração que se crê, aleluia, com o coração que se crê. Aleluia. A Bíblia vai lhe falar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Com o coração se crê. Aleluia. E ele disse: será salvo tu e tua casa. E a Bíblia diz que aquele homem, aquele carcereiro, ele foi salvo. Junto com a sua casa foram batizados. Quero falar esta noite para nossos irmãos. A promessa do selo do Espírito Santo está na vida dos amados irmãos. Louvado seja Deus. Esta noite vocês vieram aqui porque Deus tem, aleluia, e está falando, aleluia, com cada um de vocês. Desde o início do culto, Deus está falando no coração e Ele ainda vai continuar falando, porque só é aqui. A Bíblia diz que nós somos templo, e quem é templo recebe a presença de Deus em casa, no trabalho, em todo canto, porque nós somos templo. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, versículo 14 de Atos, de Romano 10. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerem? E como creram naqueles de quem não ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito: quão formosos os pés do que anuncia a paz, do que anuncia boas novas. Aleluia. Para uma pessoa aceitar Jesus, tem que ter uma pessoa para pregar. Paulo falou aqui: o Evangelho de Cristo, o Evangelho, aleluia, foi iniciado ali a igreja primitiva, a igreja apostólica, no livro de, aleluia, de Atos, capítulo 2, a Bíblia diz que a igreja primitiva, ela foi fundada pelos apóstolos para trazer, aleluia, a salvação, aleluia, através de Cristo Jesus, a todos aqueles, aleluia. E esta noite a salvação chegou aqui. Não foi a salvação do pastor, nem da missionária, nem dos obreiros, mas foi a salvação de Cristo. Aleluia, Jesus. Porque Cristo me salvou, Cristo salvou, aleluia, irmão. E eu creio que corações estão ouvindo esta palavra. E a palavra de Deus não volta vazia. Aleluia. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, mas nem todos obedecem ao Evangelho, mas nem todos obedecem ao Evangelho, nem todos obedecem, aleluia. A Bíblia vai falar, aleluia, no livro, se não falha a memória, de João, se não falha a memória, o discurso de Jesus, ali estava fazendo um discurso sobre a palavra, e a Bíblia vai falar que muitos ouviram e não começaram mais a dar ouvido, porque Jesus começou a falar da porta estreita, do caminho da salvação, e a Bíblia vai dizer que aqueles que comiam, aqueles que receberam os milagres de Jesus, começaram a virar as costas para Jesus e começaram a ir embora. E a Bíblia vai dizer que Pedro, preocupado, Pedro disse: Senhor, a multidão já está indo embora, aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus, olhando aquilo,
olhou para Pedro, disse: Pedro, tu estás comigo, não é? Tu tens visto o que eu tenho feito, mas se tu quer ir com ele, tu vai, aleluia. Vou louvado seja Deus, porque eles, aleluia, me seguem pelos milagres, me seguem pelo pão, pela multiplicação, mas não me segue pelo que eu sou. Aleluia. Bota uma salva de palmas para Jesus. Segura assim do jeito que aqui embaixo. Aleluia. Glória a Deus. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem crê na nossa pregação? Aleluia. Aleluia, Quem Jesus. crê? A pregação está sendo pregada. Nós liga o rádio, nós liga a internet. Jesus está ali, aleluia, sendo divulgado através, louvado seja Deus, de pregador, de pastor, de obreiro, de cooperador. Mas Jesus está sendo pregado, não importa. Mas não importa que ele está sendo pregado, porque a Bíblia diz que muito prega por contenda, por inveja, aleluia. Mas Paulo disse: o que importa é que pregue, porque ninguém vai chegar inocente diante de mim. A Bíblia diz que ninguém chegará inocente diante de Deus. Aleluia, Jesus. Foi escrito aqui: aquele que me negará aqui será negado no grande dia. Não tem para onde ir, é a Bíblia que diz. E Jesus hoje veio trazer salvação. Jesus veio trazer salvação aos ouvintes. Jesus veio trazer salvação. Jesus veio trazer libertação. Jesus veio trazer uma cura. Glória a Deus. Porque tem pessoa aqui que precisa ser curado. Aleluia. Jesus veio trazer uma cura. Eu não conheço a tua vida, mas o Espírito Santo, ele que revela o profundo e escondido, ele te conhece. Aleluia. O Espírito Santo, ele penetra, aleluia, no teu íntimo, e ele sabe, ele te conhece no quarto, ele te conhece no celular. O Espírito Santo, ele revela, ele te conhece em nome de Jesus. Ele vê tudo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Bate uma salva de palmas para Jesus. Deus maravilha. Deus eterno. Aleluia. Versículo 17. De sorte que a fé por ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia vai dizer: havia uma mulher samaritana. A Bíblia vai dizer que vinha Jesus com os seus apóstolos, os seus discípulos, e ali Jesus envia eles para ir para o outro lado, porque Jesus tinha uma obra a fazer com aquela mulher. Sabemos que, aleluia, louvado seja Deus, havia uma divisão dos judeus com o povo samaritano, mas Jesus veio para quebrar esse jugo. E a Bíblia vai dizer que Jesus teve um encontro com aquela mulher. E aquela mulher estava ali no poço, veio tirar água. E a Bíblia diz que chega Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Chega Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E fala para aquela mulher: dai-me de beber. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Dai-me de beber. Ele falou: dai-me de beber. Glória a Jesus. Aleluia. Dai-me de beber. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Dai-me de beber. Aleluia. A Bíblia vai dizer que aquela mulher chegou e Jesus começou a ter um diálogo com aquela mulher. Aleluia, Jesus. Olhamos que o Espírito Santo, ele revela ali, através de Jesus, sobre o que aquela mulher estava fazendo, porque aquela mulher, ela já tinha tido 5 maridos, e os maridos não eram dela, para que ela viesse ver que Jesus era o profeta, era o Filho de Deus. Deus foi ali, revelou aquela mulher. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus falou para ela: esta água que tu bebe, tu vai tornar a ter sede.
mas a água que eu te der, tu nunca mais vai sentir sede. Eu quero falar para Tainá, aleluia. Quero falar para esta jovem, aleluia. Esta é a água viva que desceu, aleluia, do céu. É a palavra de Deus que está querendo entrar no coração das irmãs, aleluia. Porque o Espírito Santo, aleluia, de Deus me dá uma revelação, aleluia, para nossa jovem Tainá, aleluia. Deus manda te falar, o Espírito Santo, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Uma dor que está no teu coração, ela só vai sair como tu, aleluia, liberar para eu entrar verdadeiramente. Eu vejo o teu coração inchado, muito inchado, aleluia, e não é de doença física, aleluia, mas é de doença espiritual. Eu vejo o teu coração inchado. Aleluia, Esse Jesus. inchaço só vai sair quando tu deixar Jesus entrar verdadeiramente na tua vida. E tu vai ver o que ele vai fazer. Glória a Eu Deus. vejo o teu coração inchado. E Deus diz que não é de doença física, é espiritual. E ele, Aleluia, Jesus. só vai desinchar quando você deixar ele entrar. Glória a Jesus. Tá mexendo na tomada. Aleluia, Deus. Glória, glória, glória. Louvado seja Deus. Deus manda falar para essa jovem. Louvado seja Deus, eu não conheço a vida dela. Como é o nome dela? Jéssica. Jéssica, aleluia, louvado seja Deus. Jéssica, Glória o a Deus. Espírito Santo de Deus, que não se engana, manda falar para você, aleluia. Eu conheço a tua vida, eu conheço o teu espaço. Deus manda te falar, aleluia. Eu quero, aleluia, uma renúncia sobre a tua vida comigo, porque eu vou te mostrar, aleluia. Tenho visto o teu coração, tenho visto o choro, eu tenho visto que tu tem passado, mas Deus diz, eu quero renúncia, eu quero entrar dentro do teu coração. Aleluia, Jesus. Morada, Jéssica. Aleluia. Bata uma salva de palmas para Jesus, igreja. Bata uma salva de palmas para Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele disse, esta água que tu toma, tu vai tornar a ter sede. Aleluia. Mas a água que eu te der é uma água viva, que tu nunca mais terás sede. Aí ela disse, Senhor, até me dá esta água. Aleluia, Jesus. Olhando que aquela mulher começou já a dar ouvido ao pão da vida, dar ouvido à água viva que jorra, que é Cristo. Jesus falou para ela, nunca mais tu terás sede. Glória a Deus, aleluia. Nunca mais tu terás sede, Beatriz. Nunca mais tu terás sede. Esta água que eu te der, aleluia, diz o Senhor, tu nunca mais terás sede. Aleluia. Esta é a água, aleluia, que tira a tristeza, que tira a angústia do coração. Aleluia, Nada Jesus. mais tira, só esta água, que é a fonte da vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pode aplaudir Jesus. Esta é a fonte da vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Receba esta palavra, meus amados irmãos. Aleluia, Jesus. Receba. Aleluia, Porque eu creio que Deus ainda vai fazer mais. Aleluia, Jesus. aleluia, Jesus. Quem quer que Deus revela, diz amém. Amém, Jesus. Quem quer que Deus tenha o poder para curar, diz amém. Quem